Neste canal, falamos muito sobre menstruação, gravidez e tudo mais. Mas o que não falamos o suficiente é sobre o que acontece depois da menstruação, da gravidez e de tudo que está entre elas. A menopausa e as pessoas que a vivenciam estão recebendo cada vez mais atenção atualmente. Se você achou este conteúdo útil, inscreva-se no canal para receber informações como esta. E quer saber? É muito bem merecido. Então, vamos falar sobre isso. O que é a menopausa? O que devemos fazer sobre isso? Vamos nos lançar a ele. Essas informações são apenas para fins educacionais e têm o objetivo de servir como um bloco de construção para assuntos a serem abordados com seu próprio médico. Literalmente, estou lhe dizendo bobagem sobre a menopausa ser uma pausa e recomeçar, e você está me dizendo exclusões médicas em que isso pode acontecer seriamente. O que é a menopausa? A menopausa é, por definição, um diagnóstico retrospectivo. Isso significa que você só pode realmente saber que está na menopausa quando estiver olhando em retrospectiva. E isso se deve ao fato de que a menopausa, por definição, é passar um ano inteiro, 12 meses inteiros, sem um ciclo e sem que isso possa ser atribuído a qualquer outra coisa. O problema com isso é que não é muito útil dizer, estou na menopausa, depois de estar passando por isso há um ano. Portanto, precisamos ter um pouco de informação sobre o que acontece durante a menopausa e a transição para a menopausa para que essa informação seja útil. A idade média da menopausa é em torno de 51 anos. Então, obviamente, isso significa que algumas pessoas passam por isso vários anos antes ou vários anos depois, mas essa é a idade média. Há muitos nomes para a transição da menopausa, como transição perimenopáusica, perimenopausa. A transição da menopausa normalmente começa cerca de 4 anos antes do último período menstrual. Esse é o último ciclo menstrual que alguém terá em seus anos reprodutivos ou reprodutivos tardios. Normalmente, isso acontece depois dos 40 anos de idade, quando começamos a ver os ciclos um pouco mais curtos. E a razão para isso é que essa fase folicular, que é a primeira metade do ciclo menstrual, encurta um pouco. E você ovula um pouco mais cedo do que talvez tivesse ovulado em seus anos reprodutivos mais jovens. Então, esse é o primeiro sinal da transição da menopausa. Mas isso pode se prolongar por vários anos. Depois disso, os ciclos tendem a ficar cada vez mais irregulares e, eventualmente, o tempo entre os ciclos aumenta porque você está ovulando com menos frequência. Essa é uma espécie de transição tardia da menopausa. Nessa transição tardia da menopausa, você também verá que os ciclos tendem a se tornar um pouco mais leves e curtos. Portanto, a transição geral da menopausa é precoce, e você vê os ciclos um pouco mais próximos uns dos outros porque a fase folicular é mais curta. E então, à medida que você entra na transição posterior da menopausa, seus ciclos se tornam mais distantes porque você está ovulando com menos frequência e de forma menos confiável. E os ciclos se tornam um pouco mais curtos e leves para a maioria das mulheres. Por isso, costumo dizer às mulheres que, se os seus ciclos estiverem se tornando mais irregulares e muito mais pesados, esse é o motivo para procurar o seu médico. E se você não tiver certeza de que o que está acontecendo com você é normal, você também deve conversar com seu médico. Basicamente, isso acontece porque os ovários param de produzir folículos que ovulam como ócitos. Isso altera bastante os ciclos de feedback hormonal e você deixa de menstruar. E a falta de menstruação é porque você não tem ovulação. Há muitas informações disponíveis sobre a duração do problema, a frequência com que as pessoas apresentam sintomas, quem apresenta sintomas, se todos apresentam sintomas e quanto tempo duram os sintomas. E a verdade é que isso varia de pessoa para pessoa. Algumas mulheres não apresentam nenhum sintoma. Elas simplesmente têm muita sorte. Mas a maioria das mulheres terá alguns sintomas, e os sintomas são apresentados em um espectro. Algumas mulheres terão sintomas mínimos e poderão controlá-los sem medicamentos. E algumas mulheres apresentam sintomas realmente graves, mesmo com medicamentos. E eles podem continuar por até 20 anos, o que não é algo que costumávamos pensar que poderia acontecer. Costumávamos dizer às pessoas que, depois de passar pela menopausa, deveria ser apenas alguns anos e, eventualmente, esses sintomas desapareceriam. Mas descobrimos que isso provavelmente não é bem verdade. Então, quais são os sintomas? O sintoma mais comum que as pessoas apresentam na menopausa é algo chamado de sintomas vasomotores. Você provavelmente os conhece como ondas de calor.
80 a 85% das mulheres na transição da perimenopausa ou após a menopausa terão ondas de calor. Eles são mais comuns à noite do que durante o dia, mas podem acontecer a qualquer momento. Algumas mulheres têm apenas uma ou duas por semana. E algumas mulheres os têm o tempo todo, durante o dia e a noite. E as ondas de calor podem ser incrivelmente problemáticas quando são tão frequentes. Elas podem realmente interferir não apenas na qualidade de vida de alguém, mas também na sua capacidade de participar de sua vida normal, principalmente se forem frequentes e graves. Então, o que é um flash quente? Essencialmente, você verá que isso é descrito principalmente por mulheres que dizem que começam a sentir uma sensação de calor no peito. E isso acaba se espalhando por todo o corpo. Muitas vezes, ela é acompanhada de uma sensação de ansiedade, de superaquecimento, de suor. E isso normalmente dura de 2 a 4 minutos. Obviamente, as experiências individuais variam, mas é assim que as mulheres normalmente descrevem. Se ocorrerem à noite, a maioria das mulheres os descreverá como suores noturnos. Elas acordam com uma sensação de ansiedade e com uma poça de suor, sentindo-se muito superaquecidas. Às vezes, as ondas de calor tendem a se centralizar. Assim, o calor que começa no peito, para muitas mulheres, pode não se espalhar por todo o corpo. Ele pode se espalhar apenas para o rosto e as orelhas podem ficar vermelhas. É diferente para cada pessoa. Mas acho que a maneira mais fácil de descrever isso é a mesma que geralmente descrevemos as contrações. Se estiver acontecendo, você saberá que está acontecendo. E a definição ou a minha descrição só é útil porque talvez outras pessoas possam ter uma noção do que se trata, para que possam ser solidárias com as pessoas ao seu redor. A segunda coisa que é bastante comum na transição da menopausa e durante a menopausa é a perda óssea. O estrogênio é um hormônio muito importante para a densidade óssea, bem como para a saúde cardiovascular ou do coração. Portanto, observa-se um aumento na queda da massa óssea e no risco cardiovascular em pessoas que estão na transição tardia da menopausa. E a razão disso são as flutuações hormonais, principalmente a grande diminuição do estrogênio. Portanto, esse é o período em que você deve começar a conversar com seu médico sobre a necessidade de fazer um exame de osteoporose com algo chamado DX-scan. Trata-se basicamente de um raio-x para analisar sua densidade óssea. Você também pode discutir outras coisas que pode fazer para apoiar sua saúde óssea, como vitamina D, cálcio, exercícios regulares. Outro sintoma comum que as mulheres apresentam na transição da perimenopausa e na menopausa é o distúrbio do sono. Muitas vezes, você ouvirá mulheres falando sobre a dificuldade de dormir e de permanecer dormindo, mesmo que você não tenha suores noturnos. Muitas mulheres sentem que têm dificuldade para manter o peso ou que têm mais mudanças em seu estado emocional. Esses são sintomas muito comuns que as mulheres apresentam. Mas, novamente, nem todo mundo experimentará tudo isso. E algumas mulheres têm a sorte de não passar por nenhum deles. De acordo com as mudanças em seu estado emocional, as mulheres têm uma incidência maior de depressão, o que é bastante comum nos primeiros anos da menopausa. As mulheres que tiveram um histórico de depressão têm um risco maior de recorrência. E mesmo as mulheres que nunca tiveram um histórico de depressão têm um risco maior de um novo diagnóstico de depressão. Portanto, acho que é importante que as pessoas saibam disso. Mesmo que esteja relacionado aos hormônios, isso não significa que devemos simplesmente dizer: "Ah, meus hormônios estão mudando. Estou deprimida." É o que é. Não, precisamos conversar sobre isso. Precisamos considerar se você precisa fazer algum tipo de tratamento, seja com antidepressivos ou reposição hormonal, ou ambos. Além de possível aconselhamento. Converse com seu médico, principalmente se já tiver sido diagnosticado com depressão, pois isso o coloca em uma categoria de alto risco. Um dos sintomas mais comuns que as mulheres apresentam são os chamados sintomas urinários genitais. E isso é basicamente secura vaginal e aumento das infecções do trato urinário, apenas desconforto vulvar e vaginal geral. E o motivo é que o estrogênio é muito importante para o fluxo sanguíneo saudável para a vulva e a vagina. O estrogênio ajuda a manter a pele da vulva e da vagina bonita e elástica e basicamente saudável, carnuda e hidratada. E todas essas coisas que associamos a uma pele um pouco mais saudável. Portanto, quando o nível de estrogênio cai significativamente, há um risco maior de ressecamento vaginal, tanto durante a relação sexual quanto no dia a dia. Isso pode ser muito irritante.
As pessoas podem sentir ardência ao urinar. Há um risco maior de ter ITUS. Todas essas coisas estão relacionadas às quedas de estrogênio e às flutuações hormonais. Mulheres que relatam todos os tipos de outros sintomas. Eu meio que passei pelos mais comuns e mais significativos que as pessoas experimentaram. Mas isso não significa que, se eu não tiver listado isso na discussão que tivemos até agora, então não pode ser um sintoma da menopausa. Qualquer coisa, desde declínio e mudanças cognitivas, demência, mudanças na libido, massa muscular e dificuldades de exercício, pode ser incluída. Todos esses aspectos são definitivamente relatados e podem estar relacionados à menopausa. Eu só queria passar pelas categorias mais comuns do que as pessoas experimentam. E agora vamos passar para o que fazer a respeito. Em geral, se os sintomas forem muito leves, talvez seja possível fazer apenas o que chamamos de intervenções no estilo de vida. Essas são algumas das intervenções de estilo de vida eficazes para pessoas que têm sintomas realmente leves que são incômodos, mas talvez não sejam ruins o suficiente para que queiram ir ao médico. Para as mulheres que têm ondas de calor e suores noturnos, se você fuma, o fumo pode piorar as coisas. Portanto, se você for fumante, parar de fumar pode ajudar. Outras coisas que podem ajudar se você estiver tendo apenas ondas de calor ocasionais é manter um ventilador por perto. Não sei se você já viu essas coisas. São como essas bolsas de congelamento que ficam em volta do seu pescoço. Você sempre pode comprar um desses para colocar se estiver tendo ondas de calor que são relativamente infrequentes e não interferem na vida, mas são um pouco irritantes quando acontecem. Para problemas de sono, boas práticas de higiene do sono são realmente importantes. Primeiro, guarde o celular algumas horas antes de ir para a cama. Em segundo lugar, tome um pouco de melatonina sem prescrição médica se achar que isso seria útil para você. Terceiro, evitar cafeína à tarde. As mulheres tendem a ser mais sensíveis à cafeína quando entram na menopausa. Essas são todas as coisas que podem ajudar com isso. Além de limitar a ingestão de álcool, que interfere no bom sono REM que você realmente precisa. Para a depressão, manter-se ativo e fazer exercícios pode ajudar a melhorar seu humor. Se necessário, você pode procurar aconselhamento. Eu realmente não acho que se você estiver se autodiagnosticando com depressão e autotratando sua depressão, isso seja uma ótima ideia. Acho que se você acha que está deprimido, provavelmente deve conversar com seu profissional de saúde mental ou com seu médico. Dessa forma, você pode conseguir alguém que tenha uma visão objetiva do assunto. Porque nem sempre sabemos em que ponto estamos mental ou psicologicamente até que nos façam as perguntas certas. Para o ressecamento vaginal, você pode usar um hidratante vaginal. Eles podem ser muito bons. Há vários tipos diferentes na loja. E depois, como sempre, um lubrificante antes e durante o sexo. Há muitas opções diferentes para isso. Infelizmente, a maioria das pessoas que apresentam sintomas da menopausa tem sintomas que exigem mais intervenção do que apenas aqueles relacionados ao estilo de vida. Mas acho que as intervenções no estilo de vida são úteis, pois são algo que você pode fazer nesse meio tempo, até consultar seu profissional de saúde. O estrogênio é o melhor tratamento que temos para praticamente todos os sintomas que as pessoas apresentam na transição da menopausa e na menopausa. Isso é conhecido como terapia de reposição hormonal. Houve preocupações no passado. Mas o que sabemos agora, e o que sabemos com certeza, é que a maioria das pessoas saudáveis que precisam de assistência para tratar os sintomas vasomotores da menopausa ou outros sintomas da transição da menopausa podem tomar estrogênio ou progesterona. A menos que se enquadrem em algumas categorias que as tornariam de risco muito alto, a maioria das mulheres saudáveis pode fazer terapia de reposição hormonal. Para isso, ele precisa ser iniciado em até 10 anos após o início da menopausa ou antes dos 60 anos de idade, o que ocorrer primeiro. Portanto, se você precisar de tratamento, ele precisa ser iniciado dentro desse prazo para ser considerado uma intervenção segura. Para aquelas pessoas que se enquadram nessa categoria saudável e de baixo risco, a terapia de reposição hormonal com estrogênio ou progesterona é considerada segura e eficaz. Então, quais são essas categorias de alto risco em geral? E essa não é uma lista exaustiva, portanto, você precisa conversar com seu médico específico sobre sua situação específica. Se você não tem histórico ou não tem um risco significativamente maior de ter coágulos sanguíneos nas pernas, câncer de mama, doenças cardíacas, derrame, coisas assim,
então você provavelmente se enquadra em uma categoria em que poderia usar a terapia de reposição hormonal. E quando digo terapia de reposição hormonal nesta sessão, estou falando de adesivos orais ou transdérmicos. O estrogênio vaginal está em uma categoria um pouco diferente, e falaremos um pouco sobre isso em um minuto. Estrogênio apenas versus estrogênio e progesterona. Estrogênio apenas é mais seguro se você não tiver útero. Se alguém tem útero, precisa tomar tanto estrogênio quanto progesterona, porque o estrogênio por si só acumula o revestimento do útero e aumenta o risco de câncer de revestimento endometrial ou urinário. Portanto, você não pode tomar apenas estrogênio se ainda tiver útero. Para as pessoas que fizeram esterectomia, o estrogênio sozinho não faz mal. O estrogênio vem em muitas formulações diferentes, incluindo comprimidos e adesivos. Há até mesmo alguns que combinam o estrogênio com o que for necessário para a proteção endometrial. Para as pessoas que têm útero, a progesterona pode ser oral ou combinada, como acabamos de dizer, ou na forma de um DIU. Percebo que as pessoas realmente se sentem muito satisfeitas com o DIU. Ele tem menos efeitos colaterais. Você não precisa tomar várias pílulas por dia. Se você estiver usando o adesivo transdérmico para estrogênio, não precisará tomar nenhuma pílula. É muito conveniente, mas obviamente não é adequado para todo mundo. Passando para o estrogênio vaginal. Se alguém chega e sua única queixa é secura vaginal, e recorrente ou dor durante a relação sexual, é provável que isso esteja relacionado aos sintomas geniturinários da menopausa ou ao baixo nível de estrogênio, causando as alterações na pele de que falamos anteriormente. O estrogênio tópico ou estrogênio vaginal é uma intervenção incrivelmente segura para isso, e é muito eficaz. Eu realmente acho que as pessoas não levam esse problema aos seus profissionais de saúde com a frequência que deveriam. E é uma pena, porque é fácil de tratar. Mulheres com mais de 50 anos de idade devem perguntar a seus médicos sobre dor durante a relação sexual, ressecamento ou qualquer coisa que esteja acontecendo com a vulva ou a vagina relacionada à menopausa. Porque esses problemas são fáceis de tratar e existem tratamentos seguros e eficazes. Mais uma vez, não é adequado para todos. Esta é apenas uma informação educacional geral para que você converse com seu próprio médico. Se você não for uma boa candidata à terapia de reposição hormonal ou simplesmente não se sentir confortável tomando hormônios, existem outras opções. Diferentes tipos de antidepressivos, que são bastante eficazes para alguns dos sintomas que as pessoas apresentam na menopausa. E não é porque os sintomas da menopausa estão em sua cabeça. É só porque esses medicamentos também são eficazes para isso. Normalmente, tenho que passar por essa discussão. Nunca quero que alguém pense que estou lhe oferecendo esse medicamento que também é usado para a depressão para os sintomas da menopausa, porque acho que os sintomas da menopausa estão relacionados à depressão. Esse não é o caso. Os sintomas da menopausa são muito reais e estão relacionados a alterações hormonais. Acabamos de descobrir que mesmo doses muito baixas de certos antidepressivos podem ser bastante eficazes para ajudar com alguns desses sintomas da menopausa. Há outros medicamentos também. Há uma gabapentina e um medicamento anticonvulsivo que podem ajudar e alguns medicamentos mais novos que são menos usados, mas há opções. Portanto, converse com seu médico sobre o assunto, porque muitas vezes acho que as pessoas que gostariam de receber tratamento, mas são um pouco ansiosas quanto ao uso de hormônios, simplesmente deixam os sintomas de lado e meio que sofrem com eles em vez de falar sobre o assunto. Então, só quero que você saiba que existem outras opções. Espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje.